No vídeo anterior, eu contei para vocês como me tornei CEO aos 24 anos. Nesse vídeo, eu vou contar para vocês qual foi o maior desafio da minha vida. Com 12 para 13 anos, eu descobri que eu tinha uma síndrome, eu tinha condições físicas, eu subia escada, eu jogava bola, andava de bicicleta e de repente, de uma hora para outra, eu comecei a perder condição física. Eu comecei a perceber que eu não estava conseguindo fazer movimentos que antes eu fazia sem nenhum problema. E, em detrimento de eu ter uma vida simples, da minha família, nós fomos procurar vários médicos para entender o que estava acontecendo, até que com 12 para 13 anos, eu tive um médico, ele pediu fazer um exame, e ao receber o diagnóstico, ele disse que com 15 anos eu ia parar de andar e com 17 anos eu ia morrer. Ele me diagnosticou à época que eu tinha distrofia de Duchenne, e na verdade eu fui descobrir aos 17 anos somente que eu tinha na verdade AME, que é atrofia muscular espinhal, tipo 3. E durante essa jornada, então misturou, eu comecei a trabalhar com 11 anos, com 12 anos comecei a perder condição física. Imagina, eu era office boy e não dava conta de subir no ônibus, Então eu tinha que chegar, por exemplo, nos pontos de ônibus, perceber quem tinha uma afinidade ali de ter uma carinha mais boa e ter força física para me ajudar a subir. Então eu era um office boy que tinha que andar de ônibus, na época não existia motoboy não era uma coisa da época, e eu tinha que fazer os serviços todos ao qual eu era designado, sem ter condições físicas de fazê-lo. E eu fui aprendendo ao longo dessa jornada que qualquer meu papel de vítima estava depois das minhas obrigações. Então eu sempre priorizei as minhas obrigações e tive que conviver com isso, que me amadureceu muito. E durante essa expectativa entre 12 e 17 anos, foi um golpe emocional muito grande para minha família, onde eu percebi que quanto menos eu me vitimizava, quanto menos eu demonstrava que aquilo poderia afetar nós de forma definitiva, menos a minha família também sentia. E é onde eu resolvi assumir minha vida e caminhar com ela, mesmo com todas as dificuldades, desafio, deficiência. Fui descobrindo um novo mundo, que é um mundo que não está preparado para o deficiente físico, um mundo que muitas vezes, através de muito preconceito, então eu era chamado de mula manca, eu era chamado de aleijado, eu só estudei escolas públicas, eu nunca tive condições de pagar escola particular, e o pessoal falava te pegar lá fora e pegava, quando dava conta de correr, e fui convivendo dentro desse ambiente. E o ambiente, por mais desafiador que fosse, eu tinha muito apoio da minha família, desde a infância eu criei amigos verdadeiros, onde eu tinha esse apoio também, e fui criando em mim mesmo uma forma de sempre se tornar melhor, de sempre me tornar mais forte, de sempre entender que o desafio que vem por causa do último poderia ser mais tolerável. Eu sempre entendi, apesar de ser jovem, de ser adolescente, que eu parar e ficar me lamentando, me vitimizando, não iria mudar o meu cenário. Porque o que eu percebo muitas vezes é que as pessoas começam a reclamar demais, a se vitimizar demais, a falar que tudo está difícil, que nada é fácil e tal, e com isso esquece todas as outras coisas. Então, se por um lado eu tinha uma síndrome, que poderia até então, até os 17 anos, entender que poderia me levar à morte ou a uma dependência total de cama, seria o mesmo efeito de ser totalmente inapto a movimentos de pernas e braços, Eu também tinha uma família que me amava, eu tinha amigos, eu estudava, eu comecei a ter uma vida social, eu trabalhava e ia muito bem. E eu fui aprendendo que investir em mim, investir nas minhas necessidades, era uma forma de demonstrar também para as pessoas que a capacidade da gente é muito mais do que um estado físico. Por exemplo, eu trabalhava muito, eu trabalhava sábado, domingo, eu virava à noite, eu fiquei 12 anos sem tirar férias. E eu nunca entendi se a empresa está me explorando, meu patrão é ruim, nada disso. Eu entendi assim, eu estou investindo em mim para que eu possa amanhã ter o retorno disso. As pessoas muitas vezes esquecem que as dificuldades, os desafios nos transformam e nos deixam geralmente mais fortes. E essa fortaleza, quando bem direcionada a um objetivo, a um propósito,
ela pode trazer muitos ganhos. Esses ganhos eles podem ser desde a condição emocional, a condição social, a condição financeira, a condição profissional, né? E isso vai criando, porque as pessoas de certa forma também me enxergavam assim, poxa, o cara cheio de problemas, tem mais desafios do que a gente, está aí trabalhando e está fazendo acontecer, e ri, e brinca, né? E namora, e cuida da família, e as pessoas acabavam de certa forma se inspirando um pouco nisso, e até chamando a atenção delas mesmas quando elas tinham algum problema. Então eu acabei por várias etapas da minha vida, em todos os ambientes que eu vivia, familiar, profissional, pessoal, acadêmico, como inspiração. Ao longo disso eu fui aprimorando essas relações sociais. Exemplos práticos. Eu tenho amigos meus que estudaram comigo desde a primeira série de grupo. Eu tenho encontros com a minha turma de faculdade que nós formamos, né? Nós começamos na faculdade em 1996, nós encontramos todos os anos. Eu tenho encontros com a minha turma que eu estudei nos Estados Unidos, em Ohio, até hoje, né? Que foi 2015. Então todos os relacionamentos sociais, meus ex-patrões, né? Eu tenho relacionamentos com eles. Eu fui criando vínculos verdadeiros que ao longo da minha história me fortaleceram e me fizeram melhor e principalmente me mostraram que valeu a pena cada fase, cada pedaço. Obviamente que com muitos erros, com muitos acertos, né? Eu gosto de falar que eu não gosto de vida de extremos, eu gosto de vida de meios, né? Eu não acho que a gente tem que polarizar, eu acho que a gente tem que buscar o equilíbrio em tudo. Então, a gente tem que pensar na vida o seguinte, eu tenho um desafio? Tenho, mas apesar de, né? Eu tenho uma síndrome? Tenho, mas apesar de, porque senão a gente acaba olhando só para aquilo que é o problema, né? E esquece de um ponto na minha vida que é primordial e que é equilíbrio total, que chama-se gratidão. Eu entendo que a gratidão é um pilar que todos nós devemos ter, do amanhecer ao pôr do sol, que nós temos que ter a cada segundo e principalmente nos momentos em que nos desgastamos, nos momentos que as pessoas nos maltratam, nos momentos que o cliente está nervoso com a gente, ou está chateado, no momento que a gente tem um problema conjugal, num problema familiar, num problema de amizade, entender assim, poxa, apesar disso, ao tanto que a vida me contribui, né? Ao tanto que Deus foi importante para mim, ao tanto que a minha família me contribuiu. Então, eu acho que todas as pessoas, a gente deveria sempre ter uma balança nesse critério de gratidão, porque eu tenho um amigo meu que fala muito comigo o seguinte, eu quero ser seu amigo sempre, mas principalmente na hora que você estiver errado, porque na hora que você estiver errado é a hora que você mais precisa de mim. E eu entendo isso como um pilar fundamental, principalmente quando a gente estiver errado e a gente puder contar com alguém e puder ter essa mão a nos auxiliar, eu acho que é um pilar muito importante da vida da gente voltar de novo ao eixo, voltar ao equilíbrio e entender que a gente pode fazer mais, pode fazer melhor e principalmente pode aprender, né? Porque a gente, quando está de cabeça branca, a gente entende uma situação que é muito importante. Não dá tempo de você errar tudo com você mesmo, você tem que aprender também com os erros dos outros, né? E entendo que os outros também deveriam ter esse mesmo tipo de visão. Para quê? Para que a gente possa, na nossa pequenez, nas nossas dificuldades, nas nossas limitações, entender que a gente sempre pode caminhar para melhor, que a gente sempre pode nos edificar, que a gente sempre possa buscar ambientes, pessoas, situações para nos fazer melhor. Eu tenho isso em vida, né? Há 5, 6 anos que eu me tornei cadeirante, né? Então eu tinha limitações para subir escada, não conseguia correr, mas andava. E em cada fase dessa vida, o que me movia, né, a não voltar para trás, a não ficar vítima, a não ficar só saudosista, era obrigado. Então, na minha adolescência, obrigado por eu ter jogado bola, andado de bicicleta enquanto eu era criança. Né? Na minha fase adulta, obrigado por na adolescência eu poder ir numa boate, dançar e brincar com os meus amigos. Né? Então, na fase mais velha, obrigado quando eu era adulto de poder dirigir, viajar, eu rodava 8 a 10 mil quilômetros por mês. Né? Agora, na fase de cadeirante, obrigado por eu ter vivido tudo isso. Né? E contar sempre com pessoas. Toda essa história me fez entender muito bem que eu sempre precisava das pessoas. Que eu chegava nos lugares, às vezes não conseguia subir as escadas, então eles tinham que me carregar.
não conseguia estacionar o carro longe, tinha que parar e pedir ajuda. Então eu aprendi que as pessoas precisam de pessoas, né? E eu aprendi que depender nem sempre é pejorativo tão quanto as pessoas pregam hoje. Na verdade, eu entendo que ninguém é independente. Mesmo numa questão física, você tem uma dependência, muitas têm emocional, outras têm financeira, né? Cada um pode ter uma certa forma de limitação. E a gente não se ater, principalmente buscar soluções e forças que somam, que contribuem para que esse equilíbrio possa sempre prevalecer, eu acho que é o grande desafio da minha vida. Me conta aqui, qual desafio você acha que está travando a sua vida? Qual a dor que você tem, que você acha que você pode compartilhar comigo nos comentários, que eu possa te ajudar ou até mesmo aprender muito com você, né, através dos desafios que você teve. Não se esqueça de assinar o canal, ativar o sininho para sempre ter as novidades por aqui e nos vemos nas demais redes sociais. Valeu!